Oi, tudo bem, gente? A gente está nesse lugar bonito e vamos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus sempre traz ânimo para a nossa vida. E nós estamos começando mais uma parte dessa série que podemos assim chamar. A Bíblia fala hoje, o poder da Bíblia realmente tocando as nossas vidas. E eu gostaria que o Guilherme compartilhasse, lesse um texto bíblico para a nossa inspiração nesse dia. Amém. Paz do Senhor a todos. E o versículo que eu queria estar lendo é em Romanos 16, 23. Fala assim, 25 na verdade. Diz: eu os entrego a Deus, aquele que é capaz de fazê-los fortes e firmes no Senhor, tal como diz o Evangelho, e tal como eu lhes tenho falado. Este é o plano divino de salvação, conservado em segredo desde o princípio dos tempos. Agora, porém, tal como os profetas predisseram e conforme Deus ordena, esta mensagem está sendo pregada em toda parte, para que todo o povo ao redor do mundo venha a crer em Cristo e lhe obedeça. E o que eu entendo sobre isso é que o Evangelho ele estava encoberto há muitos tempos atrás, e hoje Deus nos usa através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Ele usa a gente para revelar isso, porque todo aquele que crer nele e for batizado será salvo. Ele nos usa para revelar esse mistério do Evangelho, essa glória de Deus. A glória de Deus é o Evangelho dele, é a salvação, porque Jesus Cristo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, e esse é o mistério do Evangelho, é a graça de Cristo, é a misericórdia dele, é não estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo, sabendo que nós somos filhos de Deus e nós temos riquezas no céu com Ele, e viver, né, com essa mentalidade, com essa mente liberta, que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora filhos da luz, que nós andamos nas luzes agora, nós temos a graça de Cristo, nós temos a revelação. A coisa mais importante das nossas vidas é a revelação do Evangelho de Cristo, e que a gente faça bom uso disso e não desperdice a graça de Deus, não jogue no lixo, né? Não pise nesse sangue santo que Cristo nos derramou. Tanta revelação que Deus manifestou para nós, né? Para os seus filhos. Eu gosto daquele versículo de João, do Evangelho de João, que diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é algo poderoso, grande demais, e a gente pensa que é tão complicado servir a Deus, conhecer a Deus, mas é tão simples, né? É só se abrir, receber. Esse texto fala de receber. Sim. Então tudo isso que você está falando é algo grandioso, de salvação, de graça, é algo possível para todos nós, para qualquer pessoa que pela fé deixa as suas coisas para trás, né? O seu egoísmo, né? Tudo aquilo que pesa, né? Suas tristezas, que muitas vezes pesam também a nossa vida, nos atrapalham na nossa vida, e se lança pela fé no Evangelho e nessa obra que Deus tem para nós. E é uma coisa muito, muito importante sobre isso, que fala numa carta de Paulo, acho que fala, se não me engano, que ele fala sobre a graça, né, de Cristo, para a gente ter noção do que é essa graça. Ele disse que pela lei de Moisés, quando duas testemunhas tinham visto a pessoa pecar, ele era morto sem misericórdia. Quanto mais responsabilidade nós temos agora quando estamos debaixo da graça. Porventura aquele que pisou os pés, tipo, ele desprezou a graça, não terá maior castigo. Ele diz lá em Hebreus 12 ou 10, se não me engano. 10, Hebreus 10. Ele fala assim: porventura não terá mais severo castigo aquele que profanou o sangue. Porque foi maior a revelação de Deus. Foi a maior revelação. Então a pessoa costuma dizer, né, na lei era rigoroso, mas agora a revelação foi maior, é maior, a demonstração de Deus foi maior,
Portanto, a responsabilidade se torna maior. Né? Então é como se fosse um patrão que dá uma responsabilidade ao seu empregado, né? Agora você vai cuidar dessa parte aqui. Era algo pequeno, mas depois ele expande e faz algo maior. Então a responsabilidade é maior porque o privilégio é maior. Então cada um de nós, aquilo que recebeu de Deus, a gente se torna responsável daquele privilégio que a gente está vivendo. Né? É a graça, né? Como a gente tinha dito em uma conversa que a gente teve sobre essa graça, a graça de Cristo meio que fazendo uma analogia a ela como um patrão que teve o seu empregado fez coisas ruins, dignas de ser punido, e ao invés do patrão ir lá e castigar ele severamente, ele foi lá e deu muitas bênçãos para ele, expandiu. Em vez de ele castigar o empregado dele, ele foi lá e abençoou ele grandemente, abundantemente, e a graça superabundou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então o patrão foi lá e abençoou mais em vez de ter castigado ele. Então ele foi abençoado em vez de ser amaldiçoado. Então se ele desprezar essa bênção, o castigo será maior, porque o patrão já teve a graça de abençoá-lo e não amaldiçoá-lo. Como Deus já teve a graça de dar o seu Filho único para a gente ser salvo. E se a gente desprezar esse ato de bondade, de graça que Deus teve para a gente, teremos um castigo maior do que se não tivermos recebido aquela graça de Cristo. Porque isso foi algo que Deus fez com tanto amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se a gente desprezar esse amor que Ele teve por nós, a gente terá um castigo muito maior, mais severo do que se estivéssemos debaixo da lei. Né? É isso que eu vejo sobre o mistério do Evangelho, né? Que Paulo fala que este é o plano divino de salvação conservado em segredo desde o princípio dos tempos. Agora, porém, tal como os profetas predisseram, conforme Deus ordena, esta mensagem está sendo pregada em toda parte para que todo o povo ao redor do mundo venha crer em Cristo e lhe obedeça. Então, agora todos conhecem, todos têm o acesso e têm a oportunidade de ser salvos pela graça. Amém. E como Paulo fala, né, não usem a graça para pecar mais, para pecar não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Isso. Né? Então esse é um recado para nós, né? Nesses dias. Hoje em dia se fala numa graça barata, numa graça fácil, como se, né, pudesse pecar, pudesse fazer o que eu quero, mas não é assim. Não é assim. O Novo Testamento ele traz mais revelação e ao mesmo tempo ele traz mais responsabilidade. A graça de Deus se manifesta a nós para que nos liberte daquilo que é errado, daquilo que é pecado, e a gente não viva mais naquela vida anterior, mas viva plenamente e abundantemente num novo estilo de vida, tendo o poder de Deus para poder viver essa justiça. E como Jesus falou, né? Vocês não são mais escravos do pecado. Eu vim para que vocês sejam livres, né? Quando ele falou para os fariseus lá, eu vim para que vocês sejam libertos, não sejam mais escravos. Aí eles falaram assim, mas nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão, né? Mas Jesus falou, eu vim para vocês ser livres do pecado. Livres do pecado. Eu vim para trazer liberdade, Jesus Cristo disse. Então a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que quando a gente estava debaixo da lei de Deus, né? A lei do castigo eterno, da condenação eterna. E a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito maior. Mas a gente sabe também que a gente tem uma revelação muito maior. A gente sabe que a gente tem a presença do Espírito Santo habitando em nós toda hora. E a gente sabe que isso é muito bom. E que nem como fala, né? A quem mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais a gente recebe a Deus, o poder de Deus, a graça de Cristo, mais é cobrado da gente, mais responsabilidade a gente tem. E é que a gente saiba lidar com tudo isso, a gente saiba ser responsáveis com toda essa responsabilidade que foi colocada sobre nós, né? Que é a graça, a revelação, a salvação. Amém. Muito bom. Então ficamos com isso, com essa palavra, né? Que foi realmente bem clara e que fala da nossa responsabilidade, né? Se a gente pudesse resumir, seria muita revelação, muita responsabilidade, né? Muito privilégio, também muita responsabilidade. Que a gente viva realmente nessa vida que Deus nos deu, com responsabilidade por aquilo que recebemos de Deus, né? E que não esqueçamos de viver essa vida e compartilhar também o Evangelho às outras pessoas.
Então esse é mais uma parte da Bíblia Fala Hoje. Então o tema que nós estamos tratando é a Bíblia Fala Hoje. A Bíblia pode se tornar real nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.